Evangelho, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Catarina, de Alexandria, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 21º capítulo do Evangelho de São Lucas e assim retomamos o texto que ouvimos no 33º domingo do Tempo Comum. Jesus está diante do templo, ao lado dos seus discípulos e de inúmeras pessoas que contemplam a beleza do templo enfeitado com pedras preciosas e com inúmeras ofertas votivas. E Jesus, naquele momento, aproveita-se daquela situação para trazer um ensinamento sobre cada um de nós e sobre a igreja. O Templo de Jerusalém, de fato, era uma das construções mais belas. Ele levou 46 anos para ser feito. Uma das construções mais belas do seu tempo, né? E trazia ainda as ofertas votivas, que eram aqueles sinais que o povo de Deus deixava no templo, testemunhando que Deus havia sido bom e misericordioso, favorável em suas necessidades, socorro e amparo. E Jesus, valendo-se desse momento, aproveita para dar um ensinamento e ao mesmo tempo declara uma profecia, que não ficará pedra sobre pedra. De fato, por volta do ano 70, em um episódio de revolta contra Roma, o exército romano vai marchar contra o templo de Jerusalém, contra a cidade santa, e vai destruir o templo completamente, restando só parte do muro do templo, que hoje é o muro das lamentações em Jerusalém. E tudo será completamente destruído, uma grande quantidade de pessoas serão mortas nesse conflito contra Roma, que se arrastará por meses de maneira brutal e violenta. Mas Jesus se vale dessa ocasião para falar sobre um outro templo. Assim como há um domingo atrás ele havia falado do templo e feito referência ao seu próprio corpo e também ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, da qual nós somos pedras fundamentais, o templo físico será gravemente ameaçado e completamente destruído no ano 70. Essa declaração leva os discípulos a apresentarem a pergunta que: Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de que essas coisas acontecerão? As perguntas não são por curiosidade. Jesus está dizendo que não ficará pedra sobre pedra, então, depois de 46 anos para construir o templo, ter um evento que leve
a destruição de todo ele, será um evento muito catastrófico, e perguntar sobre quando acontecerá e os sinais que indicarão isso, trata-se de perguntas relevantes. Só que Jesus aproveita-se disso não para falar do templo que será destruído, o templo de Jerusalém, construído por mãos humanas, mas ele vai falar agora do outro templo, construído pelas mãos de Deus. O corpo, a vida de cada batizado e o grande corpo místico de Cristo, a Igreja, da qual somos pedras vivas. E aqui Jesus vai explicar, ou vai falar, sobre o que é preciso para que esse templo não seja destruído. E a primeira coisa que Jesus diz é cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais essa gente. Todo aquele que, ouvindo a palavra de Deus, aguarda em seu coração, o Senhor mesmo virá e nele fará a sua morada. Onde estará o seu discípulo? Guardando sua palavra, ali estará o seu Senhor. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Nos momentos terríveis da vida, onde as perseguições tentarão derrubar o templo santo de Deus, que é a Igreja, e levar à ruína cada um de seus filhos, pedras vivas, todo aquele que guarda a palavra do Senhor em seu coração não irá se confundir. Porque em momentos difíceis e de perseguição, é muito comum começarmos a acreditar quando a palavra do Senhor não ilumina os nossos passos, não está viva em nosso coração, quando nos esquecemos que o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, Ele nos guarda e vive em nós, podemos começar a nos confundirmos e acreditarmos nos enganos de que Deus nos abandonou, de que não teremos mais uma esperança, de que não será possível saber o caminho a seguir, de entrarmos em desespero. Por isso, cuidado para não ser desenganados. E como fazemos? Recordemos o que o Senhor nos disse. Ele está no meio de nós. Dias virão em que tentarão dizer, estou aqui, estou ali, mas todo aquele que guarda a minha palavra, eu permanecerei com ele. Lhe darei palavras tão sábias e acertadas que nenhum de seus inimigos poderão contra ele. E hoje, Santa Catarina de Alexandria nos dá esse testemunho, essa jovem virgem que foi submetida pelo imperador, por ser cristã, a um confronto público para ser humilhada, porque trazia consigo uma sabedoria que era acima do normal, para a sua época e para a sua condição. Então o imperador, com o objetivo de humilhá-la publicamente, assim conta a história, chama 50 sábios, filósofos, da região de Alexandria, o grande centro pulsante do Egito, e colocam para confrontar Catarina. E Catarina, com maestria, responde a cada um deles. Jesus havia dito, eu vos darei palavras tão acertadas, não preparei a vossa defesa, que eu vos darei as palavras que são necessárias para que possais defender-vos. E os seus inimigos não poderão contra vós. Era a continuação do texto de hoje que não ouvimos, mas que ouvimos no domingo. E isso mesmo acontece com a vida de Catarina. E aqueles 50 sábios, depois daquelas longas horas, acho que foram até dias, em que estiveram em confrontação pública, declararam-se no final que a eles não restava outro compromisso para manterem o vínculo com a verdade que não fosse tornar-se cristãos. E o imperador furioso mandou que fossem mortos os 50 e Catarina também. O que poder as breves palavras daquela humilde mulher
plenas do Espírito Santo foram poderosíssimas, não só para chegar ao coração de sábios e doutores, mas para trazê-los ao martírio. É muito mais do que simplesmente levá-los ao conhecimento de Cristo, mas levá-los a abraçar com tamanha intensidade Cristo, ao ponto de não pestanejarem em colocar à prova a vida diante do amor que acabaram de descobrir. Que amor fulgurante! Não houve engano no coração de Catarina, porque ela era toda do Senhor. Quando tentaram lhe dizer que Deus estava em outro lugar, ou que a vida dela teria outro sentido se fosse vivida de outro modo. E não só não houve engano, como ela de fato foi uma fornalha ardente que aqueceu e atraiu para fora das trevas, da confusão, do engano e do erro, aqueles que estavam perdidos. Na sequência, Jesus vai falar ainda das guerras, das revoluções, das lutas que acontecerão entre os povos, nação atacará nação. A violência, o mal, parece que estará vencendo, que crescerá ao ponto de chegar, inclusive, perto de cada um de nós, como os pais, que não aparecem no texto de hoje, entregarão os filhos entregarão os pais. Em muitos momentos, a gente pode acreditar, diante do sofrimento, que esse sofrimento pode nos tocar a qualquer momento e que é preciso que façamos alguma coisa. E esquecemos que Deus é a nossa força, como foi para Santa Catarina de Alexandria, como foi na vida dos mártires vietnamitas que ontem celebramos, como tem sido na vida de todos os nossos irmãos que estão sendo hoje perseguidos pelos muçulmanos e sendo assassinados por eles na Nigéria, nos Camarões, nas regiões de fronteira, no Iraque, na Líbia e em tantos outros países, estão sendo brutalmente humilhados e ainda expulsos de suas casas e mortos, no Afeganistão, no Paquistão, e em vários outros lugares do mundo, como Burkina Faso, como na região da África Central, enfim, no Tibete. E a eles o Senhor testemunha o Evangelho que hoje ouvimos. Porque diante da brutalidade da maldade, diante do mal que vem ao nosso encontro, por um instante, podemos pensar que é dever nosso nos defendermos desse mal. E ali começarmos a abrir a possibilidade de aceitar no coração que a maldade seja paga com a maldade. Que atacar e atentar contra a vida do outro, de que agir pelas próprias mãos, de que usar os recursos que estarão ao nosso alcance, mas que não são os recursos do Senhor, seja lícito e justo. E correremos o risco de abandonar a confiança nele, abandonar a esperança nele e assumirmos para nós aquilo que não vem de Deus como escolha para a nossa vida e para a forma como vamos viver. E nisso, essa pedra que somos nós, pedra viva na edificação de Cristo, irá quebrar. Mas se permanecermos confiando no Senhor, se permanecermos guardando Sua palavra e se unirmos os nossos atos aos atos de Cristo, a mais estreita semelhança de entrega e de confiança, permaneceremos firmes e essa pedra não quebrará e esse templo não cairá. Por isso, queridos irmãos e irmãs, olhando o testemunho dos nossos santos irmãos, peçamos a Deus o vigor de coração e de alma, para que possamos guardar Sua palavra e escolher seu ensinamento,
e praticarmos tal como o Senhor nos ensinou, a fim de que, guardando sua palavra, jamais nos enganemos sobre sua presença e sobre quem somos e sobre onde o Senhor está presente na nossa vida. E que, seguindo, seja sempre claro para nós que os nossos passos estão juntos do Senhor e que nossas escolhas são as escolhas de amor que o Senhor fez por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão de Santa Catarina de Sena, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.